corpinho, minhas regras, minha intimidade. Sim, é sobre isso. É sobre o corpinho dela, é sobre a intimidade dela, é sobre suas emoções, suas descobertas. Gente, hoje eu vim falar sobre o desenvolvimento da Malu. Gente, ela tem 8 aninhos de idade e muita coisa interessante, muitas descobertas têm acontecido na vida da Maria Luísa. Meu nome é Tamires Botelho, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá, pessoal, eu separei 5 tópicos e eu vou falar um por um, tá? Existem tópicos que vão fazer junção uma com a outra, igual. Eu vou falar sobre a saúde física da Maria Luísa e aí vai entrar a saúde mental e a saúde emocional. Vamos começar pela saúde física. Gente, o que eu vou relatar aqui agora, na verdade, é um mini testemunho. E o que eu vou falar aqui é conforme a minha fé, conforme aquilo que eu creio, aquilo que eu vivi. A Maria Luísa já viveu uma experiência muito surreal com Deus, gente, dos 3 para os 4 anos de idade. A Maria Luísa, ela viveu uma experiência com Deus e eu vou contar para vocês, vocês vão entender do que eu tô falando. Eu comecei uma campanha de oração de uma semana. No último dia dessa campanha, foi falado sobre o espírito da morte, né, nos nossos lares, querendo entrar nos nossos lares. Gente, não foi apontado para mim, a missionária não falou meu nome, porém, essa palavra me impactou de tal maneira que o meu corpo lhe tomava muitos choques, muitos choques. Era o último dia da campanha. No dia seguinte, o clima acordou assim muito estranho, tava tudo muito estranho. E aí, o que aconteceu? Eu fui para o culto de consagração que estava tendo na minha igreja. E eu decidi consagrar por algo específico, por algo que eu queria fazer. Só que aí o Espírito Santo falou ao meu coração que era para eu consagrar pela vida da minha filha, pela vida da Maria Luísa. Então, os propósitos foram invertidos, né? Aquilo que era para eu fazer conforme o meu querer, eu fui fazer conforme o querer de Deus. Gente, fiz o propósito pela vida da Maria Luísa. Quando eu cheguei em casa, após o almoço, a Maria Luísa já apresentou um estado febril. Ela já estava um pouquinho muito estranha, O clima em si já estava muito estranho. O que aconteceu? Fomos para o culto no mais tardar, à noite, voltamos do culto. Quando nós voltamos do culto, coloquei o pijama nela, trocamos de roupa, estávamos aguardando o meu esposo voltar com a janta, que ele foi comprar algo pra gente comer fora. E ela tava brincando, pulando no sofá, brincando, e eu conversando com uma amiga no WhatsApp, via WhatsApp. E ela tava pulando igual a pipoca, né? Porque criança é, assim, super agitada, tem muita energia pra gastar. E eu pedi pra que ela ficasse quietinha. Eu falei, filha, só um minutinho, senta aqui. E ela sentou. E eu percebi que ela demorou muito pra ter, sabe, movimento. Eu falei assim, gente, ela sentou e ficou tão quietinha assim. E eu conversando com a minha amiga distraída. E aí o Espírito Santo falou ao pé do meu ouvido, olha para o lado. E quando eu olhei para o lado, a Maria Luísa estava pálida, com os lábios roxos e a cabecinha dela feita assim pro lado, como se ela tivesse desfalecido. Só que ela estava com os olhinhos abertos, com os lábios roxos e muito pálida, muito, muito pálida. Gente, nesse momento, eu repito, o que eu estou falando agora aqui nesse momento é conforme a minha fé, tá bom? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé. Conforme a minha fé, foi a experiência que nós vivemos com Deus. Gente, depois daí, tudo que aconteceu tudo que estava acontecendo ali naquele momento ao meu redor, aconteceu em câmera lenta. Eu tava vendo tudo em câmera lenta. Eu peguei a Maria Luísa em câmera lenta, eu desci as escadas em câmera lenta. Eu não sei como que eu consegui fazer tudo isso. Eu só sei que o meu cunhado pegou ela na ponta da escada, tirou dos meus braços, e aí eu não consegui entender e ver mais nada. A única coisa que eu sei é que a minha sogra e a minha cunhada pegaram ela e começaram a orar, interceder pela vida dela e repreendiam também o espírito da morte. Gente, depois de muita oração, de muita intercessão, eu sei que a minha pressão deu aquela caída. Depois de muita oração e de muita intercessão, a Maria Luísa voltou a respirar e foi recobrando a consciência. Tô aqui tentando ouvir se a Baby Luísa acordou, gente. Eu sou mãe de duas. As duas estão vivendo fases de descoberta, só que cada uma na sua fase, no seu tempo. E o que aconteceu?
Depois de tanta intercessão e tanta oração, a Maria Luísa foi retomando a consciência, só que muito pouco ainda. E aí corremos para o hospital. Gente, chegou lá no hospital, quando chegamos lá, ao chegarmos lá, o que aconteceu? Eu não sabia explicar nada do que tinha acontecido. Eu explicava atropelando as palavras, porque eu estava tão nervosa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava tão nervosa que o médico pediu para falar com alguém. Quem estava lá na hora do acontecido? E eu, ai, a minha cunhada pode falar com o senhor. E aí a minha cunhada explicou tudinho o que havia acontecido. E aí a Maria Luísa passou a noite no hospital em observação. Fizeram uma bateria de exames. Gente, no dia seguinte, a Maria Luísa estava cantando, pulando. É porque eu não tenho mais esse vídeo, porque foi no celular que eu tinha antigo e esse vídeo foi perdido. Para eu colocar aqui para vocês verem. No outro dia, no dia seguinte, a Maria Luísa estava pulando, cantando, dançando, como se nada tivesse acontecido. Quando recebemos alta, viemos para casa no dia seguinte, na manhã seguinte, eu sentei no sofá e falei para Deus, o que foi que aconteceu? E ele disse que não era para que eu entendesse, era para que eu vivesse. Era aquilo, essa experiência era para eu só viver. Não é questão de sempre lembrar ela de que Deus deu a vida, ela faz aniversário 2 vezes, né? Deus deu a vida a ela 2 vezes. E para que gere nela gratidão a Deus, né? Para que gere nela a questão da gratidão. Então eu sempre falo isso para ela. Gente, a saúde física da Maria Luísa continuou sendo abalada, né? Porque depois desse acontecimento, dessa experiência espiritual, porque isso foi no reino espiritual, no reino material, físico, ela foi diagnosticada com epilepsia da infância, que também foi um desgaste assim emocional, mental muito grande, porque nós não sabíamos lidar com essa questão. Então eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui tentar entender sobre a epilepsia da infância para poder ajudar a Maria Luísa. Receber o diagnóstico não foi tão impactante quanto saber dos efeitos adversos que a medicação iria causar na vida da Maria Luísa, iria, afetar a qualidade de vida dela. Então, assim, dentre os efeitos adversos estava a perda de memória, a queda de cabelo, o atraso no desenvolvimento escolar, sabe? Então, assim, e isso realmente foi acontecendo real nas nossas vidas, na vida da Maria. Além de estar mais informada, atualizada sobre ela, eu fui trabalhando em cima dos efeitos adversos. Eu comecei a fazer muitos jogos, muitas atividades que trabalhassem a memória dela, para que ela não ficasse tão esquecida assim. Hidratação no cabelinho dela, fui cuidando muito mais dela do que eu já cuidava antes. Então, assim, foi um cuidado duplo, né? Foi um cuidado que dobrou. Outra coisa que foi sendo trabalhada, gente, eu fui introduzindo ali as letras. Eu já comecei o processo de alfabetização muito cedo na vida da Maria Luísa, né? Dos 4 anos para 5 anos eu já comecei a trabalhar. Então, assim que descobri, a gente recebeu o diagnóstico da epilepsia, eu já comecei a trabalhar a questão da alfabetização, porque eu não aceitava que ela iria ter todo esse impacto negativo na vida dela. Então eu queria, de alguma forma, amenizar e proporcionar uma melhor qualidade de vida para ela. Então eu trabalhei isso com ela e, gente, deu super certo. Outra coisa, eu vou colocar aqui para vocês verem uma fotinha. Ela assinalou o nomezinho dela, o primeiro nome dela no RG, gente, com 4 anos de idade. A Maria Luísa assinalou o nomezinho dela no RG. Ela não conseguiu fazer o Luísa, mas ela conseguiu fazer o Maria. E foi uma conquista muito grande, tanto pra mim quanto pra ela, tanto pra ela quanto pra mim. Gente, foi muito bom desenvolver, trabalhar com a Maria, porque, assim, simplesmente fortaleceu os laços que tínhamos uma com a outra, de mãe e filha, de amiga, a confiança, o diálogo, fez com que nós ficássemos mais próximos do que já éramos. Porque a Maria Luísa, ela foi muito desejada, ela ainda é muito desejada. Gente, o segundo tópico, o diálogo, é muito importante. O diálogo, eu vou reforçar aqui, gente, o diálogo quebra muitas barreiras. Eu sentava com ela na cama, a gente dava a mão uma pra outra e ela falava, depois eu falava. Então, assim, pra que ela entendesse essa questão do diálogo, eu comecei a falar. Ai, filha, hoje eu não tô me sentindo legal, tô me sentindo triste. Pra que ela começasse a entender que é legal falar o que tá sentindo, o que tá pensando, os medos.
Gente, a questão do diálogo ela é muito importante, porque nessa geração depressiva, nessa geração de ansiedade, onde os filhos eles bloqueiam a comunicação entre os pais, porque não querem falar ou acham que vão ser incompreendidos. Então, assim, eu comecei a trabalhar essa questão com a Maria. Através do diálogo, é também ali fortificada, também ali brota ali a questão confiança. Então, assim, é importante com que você permita que o seu filho fale com você, que você ouça e que você busque, por mais que seja difícil aquilo que você está ouvindo do teu filho, seja ele criança, seja ele adolescente, é importante que você busque, né, ali uma orientação de Deus, que você busque equilíbrio para que você possa orientar o seu filho da melhor forma possível, para que a confiança, para que ele sinta que ele pode te dizer qualquer coisa, para que os filhos tenham essa confiança nos pais. Gente, quarto tópico, respeito e privacidade. Privacidade e respeito. Uma coisa que eu comecei a achar muito importante trabalhar na vida da Maria Luísa é a privacidade e o respeito. Como que isso funcionou? Antes dos 6 aninhos de idade, ela tomava banho com o pai dela. E aí, após os 6 aninhos de idade, que ela já tava transgredindo para uma evolução ali de meio que bebezinha para mocinha, indo para a primeira série, já entendendo um pouco mais as coisas, já perguntando mais as coisas, né? Começou a gerar mais curiosidade na criança. Apesar que o Silas não tomava banho com ela, ele não ficava nu. Ele sempre ficava de bermuda. Porém, a criança, ela é curiosa e começa a despertar a curiosidade na criança. Então, para que a Maria Luísa entendesse essa questão da privacidade, meu corpinho, minha intimidade, a gente precisou começar a trabalhar isso em casa. Gente, tudo que vai ser trabalhado com a criança, nunca é trabalhado na parte externa. Precisa ser trabalhado primeiro em casa. Aí eu conversei com o Silas e aí encerramos essa questão dele tomar banho com ela, dele dar banho nela e tomar banho com ela, porque ela gostava de brincar, eles ficavam brincando dentro do banheiro. Até porque eu sempre induzia a Maria Luísa a se tocar, ou seja, a lavar debaixo do bracinho, a lavar o bumbum, a lavar a piquiquita, para que ela tivesse essa autonomia de se tocar e de fazer por ela certos tipos de coisas. Para quê? Para que evitasse, né? Para que outras pessoas precisassem, quando, vamos supor, eu comecei a trabalhar fora. Então foi a época que o Silas estava tendo mais contato com ela. E aí nós combinamos que ela precisava aprender a se lavar, a se banhar, para que ele não ficasse tendo esse contato com as partes íntimas dela. Então foi algo combinado entre eu e ele e deu super bom, gente. Gente, a Baby Luísa acordou e eu vou ali pegar ela rapidinho. Voltei acompanhada. Fala aí pro pessoal, bebê. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Cadê a neném mais linda do mundo? Cadê? Então, gente, deu super bom. O que a gente começou a fazer? Além de serem interrompidos os banhos entre o Silas e a Maria Luísa, a gente começou a trabalhar a questão do respeito. Então, todas as vezes que a Maria Luísa entrava no quarto para se trocar, o Silas já automaticamente saía. E quando ele estava falando com alguém no trabalho, distraído, que não via ela entrar, ela falava, papai, dá licença. Então ele saía para que ela pudesse trocar e vice-versa. Eu acho muito importante trabalhar a questão do respeito, da privacidade, ela entender que o corpinho dela é algo muito íntimo e é dela, é só dela. Então, se o pai dela não vê o corpinho dela, então não tem por que outro homem na face da terra ver também. Se o pai dela não toca no corpinho dela, então não tem por que outro homem na face da terra tocar também. Então foi algo muito difícil de trabalhar, porque às vezes ela esquece, porque criança não tem maldade. Gente, eu decidi fazer isso, eu não, nós, eu e o Silas, o pai dela, decidimos fazer isso, trabalhar dessa forma. A pedofilia tá muito em alta, infelizmente, e é importante que a criança já comece a ter essa consciência. Gente, não é tudo do mundo real que apresentamos a Maria Luísa, né? São coisas parcialmente, não é tudo que apresentamos para Maria Luísa, para que ela não perca a inocência, não perca a sua infância, não perca o brilho, né? A cor da infância, o doce, o sabor doce da infância. Porém,
na geração da Maria Luísa, na geração dos nossos filhos, infelizmente, tem coisas que nós já temos que deixar os nossos filhos atentos. Sentir que alguém tocou ela de forma diferente, seja homem ou seja mulher, que ela fique atenta e que ela venha falar comigo. E aí é onde entra a questão da comunicação e onde entra a questão da confiança. Então eu quero que a Maria Luísa, estamos trabalhando muito ainda e vamos trabalhar por mais e mais, porque ela vai evoluir, ela vai descobrir muito mais coisas. Então eu quero que ela entenda que o corpo dela é íntimo, é dela, que é ela, só ela pode ter o acesso. Gente, é isso, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, isso é muito particular, porque nem todos os pais enfrentam a mesma realidade, né? Assim, cada um com a sua particularidade, mas eu quis dividir com vocês um pouco de como eu tenho lidado, né, com as mudanças que têm acontecido na vida da Maria, com as fases dela e também com tudo que tá acontecendo no mundo real, né? Aquele mundo que a gente enxerga, diferente da criança. A Maria Luísa, como eu falei pra vocês, ela tá se desenvolvendo super bem. Uma menina esforçada, inteligente, tá indo super bem na escola. Ela é muito comunicativa. Gente, como eu falei pra vocês, trabalhar isso desde cedo. Gente, é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse tipo de assunto. Deixa aqui com sugestões do que a gente pode falar, de quais mais assuntos podemos abordar referente aos nossos filhos. Curte, compartilha, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal para dar aquela fortificada no canal, para saber que vocês gostaram desse conteúdo, estão gostando do que vocês estão vendo, se inscreve no canal. Gente, beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.